Bem-vindos a mais uma edição do Semicast. Dia 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis. Você conhece a história de Francisco? Vamos falar mais sobre os ensinamentos que ele deixou pra gente, como a escola celebra esse dia e o Cântico das Criaturas, que esse ano completa 800 anos. Professor, você já tinha visto um Frei assim ao vivo? Não, deixa eu ver. Ó, Paz e bem. Frei Max é aqui para a Bênção das Criaturas. Sabe por quê? Não, por quê? Sabadão é o dia de São Francisco de Assis. Olha, importante. Conhece a história de São Francisco de Assis, professor? Não muito. Não Gostaria muito? de conhecer mais. Vamos conhecer. Vamos lá. Paz e bem a todos. Hoje nós temos a alegria de acolher aqui no Samiá nosso querido Frei Marx. Frei Marx, bem-vindo. Queria começar pedindo a você que contasse um pouquinho sobre a sua vida, um pouquinho da sua história, quem é o Frei Marx, como que ele descobriu o chamado e quem é São Francisco para você. Bem, então, muito obrigado por poder estar aqui com você, Felipe, e com vocês também que nos acompanham, paz e bem, né? Bem, eu sou, pelo sotaque já percebe que eu sou do Rio de Janeiro, né? Sim. Eu nasci numa cidade chamada Nilópolis. Pois bem, a minha família é uma família bastante empobrecida e eu lembro que quando eu estava em casa ainda, a minha família não era católica, tinha outros credos e tudo mais. Só que aí o Brasil é um lugar de cultura cristã muito forte e minha avó me obrigou, mesmo sendo católica, a fazer catequese. Desse processo inteiro aconteceu de eu fazer um retiro na Casa das Clarissas, em Nova Iguaçu. E quem conhece o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, sabe que é um lugar meio perigoso, né? E aí no caminho até lá existia muitas crianças de pés descalço, um sofrimento assim bastante dado assim. De modo muito especial, eu lembro que eu estava dentro do ônibus, olhava pela janela e via as crianças brincando aonde você coloca o lixo e aí você tira e fica aquela terra preta, as crianças brincavam ali. E aí foi o momento também de perceber que eu era como aquelas crianças. Me bateu na consciência de que de repente São Francisco teria me encontrado. E aí eu tive a oportunidade de conversar com as irmãs e perguntei para elas, né, o que teria feito elas estarem ali e por que aquelas crianças, aquele lugar. E aí ela me contou a história de São Francisco de Assis e eu tive a certeza que talvez seja o grande encontro da minha vida com São Francisco. E dali demorou bem pouco tempo, aí eu já falei, mãe, eu vou ser frei. A minha mãe não achou muito legal, porque afinal das contas eu nem católico não era, mas aí acabou por aceitar e eu hoje sou frade já de profissão solene já há 10 anos e trabalho como pároco em uma igreja na periferia de São Paulo chamado Jardim Imperial. Olha que Isso legal. é a minha vida um pouquinho, né? Muito bem, é uma vida marcada justamente parece que você fez o mesmo encontro com São Francisco, né? Desde o início do seu chamado, da sua caminhada, percebendo, sentindo um pouquinho as realidades que mais precisavam. Então houve essa primeira identificação com a vida de Francisco, né? Eu acho que se eu não fosse a forma como que os franciscanos optaram por trabalhar, eu não conseguiria entender quem é Jesus. Assim, para mim, Jesus aparece a partir do anúncio de Francisco e com o desejo de conhecer um amor que pudesse ser curativo também, né? Que bom, que bom. Na sua caminhada, e se nós fôssemos falar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, quem é Francisco de Assis para o Frei Marx? Olha, primeiro é um jovem inquieto, né? Francisco, ele era um homem muito rico na cidade de Assis e o sonho dele, inquieto que era poder manifestar a poesia, um homem da poesia, do cântico e também chegar à nobreza. Só que essa inquietude dele não trouxe a felicidade plena, né? Na medida em que ele vai se esforçando por construir isso com a ajuda do próprio pai, né? Ele acaba indo para a guerra 2 vezes, fracassa na guerra, e em vez de encontrar o sonho, ele encontra o sofrimento. E naquele lugar, de repente, entre o sofrimento e a angústia de viver algo profundo, ele começa a repensar a sua vida. E ele faz um encontro, por exemplo, com o leproso, que a gente estava falando agora há pouco, né? Os leprosos, hoje em dia a gente chama rancinianos, eram pessoas excluídos da sociedade, não podia participar dos lugares comuns. E São Francisco tem, numa das caminhadas que ele tem, a oportunidade de encontrar um leproso. E ele diz que o que antes parecia doçura se converteu em amargo, que era amargo se converteu em doçura. E eu acho que São Francisco vai vivendo agora uma mudança. E aí ele faz vários caminhos. Uma dessas é largar a casa do pai para encontrar
a casa do projeto de Deus, deixa de viver só para se viver em vida fraterna. Ele é uma pessoa que vive essa ideia de que somos todos irmãos. Entre ser irmãos, ele descobre a certeza que Deus criou tudo e nós somos irmãos do pássaro, do rio, da floresta, de tudo que existe. É um homem do diálogo interreligioso, encontra o sultão. Então, no mundo onde a gente sempre quer ter uma fé sobre a outra, São Francisco quer ser uma fé com a outra, né? É um homem do perdão, é um homem da paz e é um homem também que quer ver mudanças. Hoje a gente celebra 800 anos do Cântico. Entre eles, ele põe o prefeito para conversar com o bispo na ideia de que a igreja e o Estado propõem um mundo de paz. Sim. Então, como que a fé e a nossa ação comunitária pode construir a paz? De fato, é um homem que deixou muita saudade. E eu acho que, como antes, na boca do Papa João Paulo II, hoje a gente pode perceber que o mundo tem saudade de São Francisco. De repente, esse homem da criação, da paz, da esperança, em um mundo de guerra, de desmatamento e de intolerância, poderia ser a esperança de ter uma vida digna e para todos e todas, né? O que significa celebrar esses 800 anos do Cântico das Criaturas, o senhor para a comunidade franciscana no mundo todo? Olha, é um momento de muita alegria, né? Talvez a gente está num tempo bem oportuno. Primeiro é uma poesia. Eu acho que isso é muito importante, a gente pensar as coisas a partir da arte, da sensibilidade, da bem-querência. Às vezes a gente quer ser muito racionalista, quer vencer discurso, de repente a gente precisa recitar poesia. Às vezes a gente precisa talvez vencer o outro, e São Francisco propõe a gente amar o outro. A poesia é um lugar de encanto, né? Então acho que talvez isso é a primeira grande chave, né? É uma poesia, né? Ajudou, inclusive, a formar a língua italiana esse cântico, né? Então, é uma riqueza muito grande. Sim, de fato, ele tem 3 olhares muito grandes, assim, né? O primeiro é perceber que a gente é irmão de tudo que existe. Tu fala assim, olha, a nossa mãe, que é a terra, hoje ela é uma irmã ferida. E a gente entender que a gente é irmão das coisas, a gente não é dono das coisas, nossa, faz uma diferença muito grande, né? A gente quer ser dono do cão, a gente quer ser dono do pássaro, a gente quer ser dono da casa, a gente quer ser dono da terra, a gente quer ser dono de tudo. Mas, de repente, a gente não é dono de nada. A gente pode ser irmão e conviver com a terra, com os pássaros, com os animais e conosco mesmo, né? Inclusive, entender que nós somos criaturas também. A gente não quer ser um com as criaturas. Então, acho que esse é um primeiro lugar, uma grande fraternidade, tudo criado por Deus. Depois, um lugar muito bonito daquilo que eu tinha falado antes, né? São Francisco, quando ele escreve o cântico, ele já estava cego, ele tinha uma doença que ele contraiu nas viagens que ele fazia, ficou cego. Para poder tratar a cegueira, ele teve que pegar braseiro, queimar os próprios olhos. Ele tinha úlceras, ele já tinha lepra. Então, ele não viu a estrela quando ele cantou, ele não viu o fogo, ele não via nada. Então, quando o Francisco canta o Cântico das Criaturas, ele não está pensando no bem pessoal, mas ele está percebendo a beleza das coisas que existem por existir. Às vezes a gente quer cuidar do meio ambiente para nossas gerações futuras, mas a árvore não pertence a nós, ela não serve a nós. Ela é bela e ela é boa porque ela é o que ela é, por ser árvore. Então São Francisco é esse homem que vê a beleza das coisas na sua natureza e não ao nosso serviço. E por isso também a construção da paz, né? Hoje a gente tem mais de 120 guerras no mundo. E nesse cântico diz que a gente vai viver bem e morrer bem se a gente for promotor e construtor da paz. Então, ele também é um grito de alerta. Eu lembro, para me terminar, uma vez trabalhando com o povo de rua, eu me lembro que a gente conversando com eles, falando sobre casa comum e falou sobre a grandeza da chuva que irriga a terra. E aí ele falava assim, um morador de situação de rua, a chuva é maravilhosa e dá a vida, mas também ela é a sentença de que não tem teto, porque nos leva a comida e também o conforto. Ou seja, nós estamos num momento de guerra onde pessoas estão perdendo tudo e qualquer coisa. Até a vida em sua natureza hoje pode ser uma facada em nosso peito. Então, a gente pode viver desse jeito ou pode ser justamente o contrário.
como uma poesia. A gente pode ser o cuidado, a esperança, a fraternidade, a família. E a escola, ela quer ser essa construção pela ternura, pela bem-querência. A gente pode construir com um olhar de solidariedade, de paz e de bem. Muito bem. Frei Marx, olhando para aquela câmera e para cada pessoa que nos assiste nesse momento, cada familiar, cada aluno, cada colaborador dessa grande família do Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo, a sua palavra de paz e de bem para as nossas famílias. Você que nos acompanha, São Francisco é um homem da solidariedade, da fraternidade. Que Deus possa vir sobre vocês, ser fraternidade numa família, que às vezes a gente tem nossas dificuldades, numa sociedade que às vezes a gente tem nossa dificuldade, mas acima de tudo, numa fraternidade de tudo que existe. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ver a natureza como um grande cântico, uma grande ópera, louvando a um Deus da ternura, da paz, da solidariedade e do bem. Forte abraço, paz e bem. Paz e bem. Frei Marx, muito obrigado. Paz e bem. Obrigado. É uma alegria acolher. Senhor, seja sempre muito bem-vindo. Muito E a obrigado. vocês, que Deus nos abençoe. Paz e bem. Ana, o que você achou da benção das criaturas? Hoje foi um momento muito importante aqui no Colégio Samiá, por termos a espiritualidade franciscana. A bênção é um momento de grande emoção, de comoção, né, de fé. Foi fantástico, assim, eu adorei. E na pobreza foi reerguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria o dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Lá entre as flores encontrou paz e alegria. E aí, mãe, o que a senhora achou dessa benção especial? Nossa, eu fiquei muito emocionada, tocou meu coração de uma forma muito especial. Eu gostei muito, eu fui abençoada hoje. Obrigada. E os arvoredos chamou todos de irmãos, sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, viu Jesus Cristo no semblante do irmão, com os mais sofridos, mais amados, mais queridos. Na sua mesa ele repartiu o pão, e a gente pode ser muito mais feliz seguindo Trouxe a Belinha para a benção das criaturas? de Francisco de Assis. A gente pode ser. E aí, pai, o que você acha da benção das criaturas? Ah, sempre é bom, né? Abençoar, proteger os animais. E aproveita de brinde e abençoa a família toda também. A família toda. Também Clara e Antônio, e muitos outros com entusiasmo e ardor, e tão somente E aí, Fê, o que você achou da benção das criaturas? Tudo eu achei muito legal. A Mora tá abençoada? Tá, agora eu tô pensando. Muito bom. Gaia também? Também. A Mora dá muito trabalho em casa? Não, a outra que dá mais. A Gaia dá mais? É. que o seu ser se revestiu de luz, e na explosão da graça em felicidade celebrou sua Páscoa nos estigmas da cruz. A gente pode ser muito mais
Assis, a gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. O que você achou da Benção das Criaturas? Muito legal, eu gostei. Sinceramente, eu gostei bastante. Nossos alunos representantes da Unesco foram no Museu de Zoologia da USP para falar de preservação e ecologia integral. Vamos ver. Bom dia! Nós somos representantes da Unesco e hoje estamos aqui no Museu de Zoologia da USP. Viemos explorar e descobrir um pouco mais sobre essas espécies que já não estão mais entre nós. Por exemplo, esses daqui são os famosos animais da Era do Gelo. Esse daqui, por mais que não pareça, é o Cid, é uma preguiça. E esse daqui é o Diego, que é o tigre dente de sabre. Quem vê nem imagina que o Cid é desse tamanho. Mas a gente está aqui hoje também para fazer uma proposta diferente e juntar tudo isso na ecologia integral. Porque, na verdade, essas espécies estão aqui por conta também do tempo, mas também por conta do ser humano, da destruição ambiental. Então, se a gente não quiser ver mais espécies aqui, nós temos que cuidar do meio ambiente. E nesse ambiente especificamente aqui do museu, a gente observando os habitats brasileiros, né? A gente observa a Mata Amazônica, a gente tem a reprodução de algumas espécies típicas da região. Nós temos a reprodução de espaços, por exemplo, como a Mata Atlântica. A gente observa as araucárias. Aqui no canto a gente consegue ver outras formações que são um pouquinho mais secas, né? Então o semiárido brasileiro, e ali no cantinho a gente tem o cerrado brasileiro. E aí a gente tem, por exemplo, um espécime que é um dos animais símbolos do Brasil, que é o lobo-guará. Inclusive está na cédula, né, das notas que a gente anda no dia a dia. E os alunos estão aqui aproveitando esse momento para fazer uma retomada, verificar informações que trabalharam desde o ensino fundamental e agora também no ensino médio, né? Então essa reprodução foi feita uma curadoria interessante. Então existe pesquisa, né? Os animais aqui não estão vivos, né? Parece que está tudo bonitinho, mas são animais que foram empalhados, né? Então tudo isso aqui está disponível para vocês na proximidade do colégio. Então a gente chegou aqui em 10 minutinhos e é um convite também para vocês frequentarem esse espaço, porque ele é público, o acesso é livre e funciona de terça a domingo, né? Então colocar na agenda um espaço bacana para divulgar o conhecimento e também se preocupar com a questão ambiental, para que as próximas gerações conheçam essas espécies. A caridade e a bondade de São Francisco se estendeu para os animais e para o meio ambiente. Ele acreditava que todas as criaturas, independentemente de sua espécie, mereciam respeito e cuidado. Uma das histórias mais emblemáticas é o episódio em que ele pregou para os pássaros. Segundo a tradição, enquanto caminhava, ele parou para falar com uma grande multidão de aves que se reunia ao redor para ouvi-lo. Sua espiritualidade também enfatizava a importância de cuidar da terra e de todas as suas criaturas. Ele via a natureza como uma manifestação do amor de Deus e acreditava que a humanidade tinha responsabilidade de protegê-la. Inspirado pelo lema bíblico Deus viu que tudo era muito bom, a campanha da Fraternidade 2025 convida todos os cristãos a refletirem sobre a ecologia integral, um conceito que une o cuidado com o meio ambiente, a justiça social e a espiritualidade. A proposta é promover uma conversão integral, ouvindo o clamor dos povos da terra e assumindo o compromisso de transformar hábitos, relações e estruturas que ameaçam a vida e a criação de Deus. A ecologia integral vai além da preservação ambiental. Ela reconhece a interdependência entre seres humanos, natureza e Deus, propondo uma vida mais fraterna, sustentável e solidária. Inspirada pela encíclica do Papa Francisco, a campanha nos chama a cuidar da nossa casa comum, promovendo ações concretas em comunidades, escolas e em nossa sociedade. Bem, eu achei muito bom a gente ter vindo aqui, porque o Museu de Zoologia ele tem muitas coisas que a gente nunca nem viu. Ali eu vi com o Daniel que tem 87 espécies de cupins, e eu nem sabia, eu achei que tinha uma espécie só de cupim, pra falar a verdade. Então você descobre muitas coisas que você nunca imaginava, sabe? Porque aqui tem muita variedade de animais. É uma oportunidade de a gente ganhar muita familiaridade, né, com essa variedade de animais, e acaba que você cria uma consciência ambiental porque você se sente mais conectado com o mundo à sua volta. Por exemplo, só de ver os animais aqui, eu percebi que muitos deles estão sofrendo com as questões ambientais, e mostra que a gente precisa ter essa consciência para poder proteger esses animais, sabe? Só de você estar mais conectado com eles e ver eles presencialmente, você já se sente mais conectado e responsável por eles. E acaba vendo que muitos deles são muito fofinhos e muito queridinhos, e eles precisam da nossa ajuda. Eles precisam que a gente auxilie eles a
fazer um mundo melhor, porque isso é a nossa responsabilidade. Eles não têm essa consciência de tentar fazer um mundo melhor, mas a gente pode fazer isso por meio da tecnologia, por meio dessas experiências, e criando essa consciência ambiental, que a Unesco também ajuda muito, a gente consegue criar um mundo melhor futuramente, e é para isso que a gente está aqui, né? Os estudantes estão aqui para a gente poder melhorar o mundo e a gente poder estudar mais a fundo esses animais para a gente fazer um mundo melhor para eles. Acho que é isso. Gente, venham no Museu de Zoologia da USP, é muito legal aqui, tem muita informação, muito conhecimento, é gratuito, todos estão convidados a vir, se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre zoologia e os animais à nossa volta. Vamos ver se os nossos alunos estão aprendendo mesmo. A gente está tendo aula de quê por aqui? De ensino religioso. O que a gente está estudando? A gente está falando sobre diferentes religiões e o que é importante para a gente viver em sociedade. E o que é importante para a gente viver em sociedade? Para mim, o respeito, em primeiro lugar, e mesmo que você tenha opiniões diferentes, você ter até certa curiosidade de entender a opinião do outro e amar mesmo, né? Mesmo com todas as diferenças, quais elas sejam. E qual foi a mensagem mais importante que São Francisco deixou pra gente? A gente amar a natureza e aos outros como nossos irmãos. O que São Francisco ensinou pra gente? O que eu mais lembro, que foi os vídeos que a gente gravou, foi sobre isso, de que a minha parte, que eu falava sobre o irmão Sol, ele explica que o Sol, ele também representa Jesus, porque é nossa luz, é nosso brilho. O que São Francisco ensinou pra gente? Ele ensina sobre os elementos da natureza, né? A importância de cada um deles. Ioneco, o que você tá aprontando aqui hoje? Hoje vai ter missa e a gente veio prestigiar aqui a missa mais uma vez, pra comemorar meu aniversário também, né? Aquela coisa. Oh, meus parabéns, quando que é aniversário? Hoje? Hoje? Aí, gente, já deixa aí os parabéns para a Laurinha nos comentários. Vamos celebrar mais esse aniversário. Laurinha, aproveitando e aqui comemorando seu aniversário, o que São Francisco ensinou pra gente? Sempre amar o próximo, sempre ter muito amor por todo mundo, né? Paz e bem para todos. Oi, Alessandro, tudo bem? Tudo bem, e você, João? Eu queria te fazer uma pergunta. O que é o projeto Pais que Oram com os Filhos? O projeto Pais que Oram com os Filhos é um encontro mensal que acontece aqui no colégio. E como é um colégio confessional, então é um encontro que a gente trabalha essa questão da oração em família, né? Nós sabemos que nós temos que ter a nossa comunhão com Deus individual, particular, mas também precisamos ter de forma coletiva, né? De forma em família, esse momento de oração, de espiritualidade, né, de reflexão em cima da palavra de Deus. Então esse projeto ele surgiu no período da pandemia e estamos aí até hoje, agora presencial, né? Certo. Eu queria saber qual é a relação desse projeto com a cultura de paz? A paz ela começa dentro de casa, né? Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que precisava fazer para ganhar um prêmio Nobel, né, da paz. E ela disse assim: se você quiser ganhar um prêmio Nobel da paz, vá para sua casa e ame os seus familiares, né? Porque se a gente não encontrar a paz em casa, a gente não vai encontrar na casa dos outros. Então começa dentro de casa, né? E eu acho que uma família que tem uma boa espiritualidade, uma boa conexão com Deus, certamente é uma família do bem que promove a paz, né? E o mundo precisa, né, de homens, mulheres, famílias que promovem a paz. Certo, muito obrigado. Gente, vocês que gostam de oração, né, com a família, eu recomendo muito, é muito bom e eu espero vocês lá. Felipe, a gente tem missa aqui no colégio uma vez por mês? Isso, uma vez por mês nós nos reunimos aqui no auditório do colégio para celebrarmos a Eucaristia. Então já fica aí o convite, se você não veio as missas ainda todo mês, na primeira quinta-feira do mês? Primeira quinta-feira, mas é sempre ficar bem ligado, bastante atento às nossas redes sociais, que nós estamos sempre informando os dias e os horários da Santa Missa aqui no colégio. O editor vai estar passando as redes sociais aí embaixo, acompanhem para ficar sabendo dos horários da missa. Felipe, fala pra gente desse altar que a gente montou para São Francisco. Muito bem, nós temos aqui no espaço celebrativo, espaço litúrgico, um local dedicado a São Francisco de Assis. E um detalhe muito interessante do nosso espaço litúrgico celebrativo é justamente essa bandeira, a bandeira da paz. Para nós, a cultura da paz, da solidariedade, é um valor indispensável nesse colégio. Nós não podemos falar de franciscanismo, nós não podemos falar de um colégio católico, confessional, sem esse elemento da paz. Para nós, é, de fato, aquilo que nos move, né? E interessante os detalhes que nós temos nessa bandeira.
As crianças fizeram com suas próprias mãos, pintadas, né? Colocaram juntas as mãos. Curioso, né? Nós temos uma única bandeira, um único símbolo pintado por todas as crianças que fazem essa oficina de espiritualidade. E essas mãos não são de uma única cor. São mãos, cada uma registrada com uma cor diferente, uma cor que elas gostam, que elas têm afinidade, mostrando que para construirmos uma cultura de paz, primeiro, nós utilizamos as nossas ações. As mãos são símbolo das nossas ações. A diversidade é que compõe esse quadro tão bonito, tão significativo da paz. E no topo nós temos São Francisco, o homem da paz. E nós fazemos essa ligação de Francisco com o homem da paz, justamente porque num mundo de guerra, num mundo de divisão, num mundo tão polarizado como nós vivemos, Francisco é o homem do diálogo. O homem que soube encontrar no outro, chamar a todos de irmão. E é esse o grande legado que nós queremos e nós insistimos e acreditamos e queremos que isso seja transmitido aos nossos alunos, né? A cultura da paz. Mestre, que saiba amar, como Francisco conclama, viver, consolar, vida sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Todos juntos, só de nós. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e paz. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui e espero que o programa de hoje tenha ajudado a entender um pouco mais sobre o carisma de Francisco. Até a próxima!